Bom dia, meus irmãos, que a graça do nosso Deus nos alcance em mais esta manhã que nos concede. De maneira solene, mais uma vez, convido quem está responsável para nos apresentar diante de Deus em oração e, em seguida, continuarmos o estudo da palavra do nosso Salvador. Amém. Bom dia a todos, oremos. Eterno, maravilhoso Deus, grandioso Pai, mais uma vez, Senhor, chegamos diante de Ti e neste momento, ó Pai especial, te suplicamos a unção do Teu Santo Espírito sobre a vida, principalmente do nosso pastor que vai dividir o pão conosco e também com cada filho e filha aqui, representando suas famílias, que sejam, Senhor, alertados de como precisamos de Ti em nossos corações. Aviva a nossa fé, Senhor, através do estudo da Tua Palavra. Abençoe este dia, que é desconhecido para cada um de nós, mas entregamos, Senhor, em Tuas santas e poderosas mãos. Visita, Senhor, cada lar, também os hospitais e aqueles que estão, Senhor, tão tristes, mas que o Teu consolo possa chegar aos corações, através da Tua Palavra e através de cada um de nós, Senhor. Ilumina-nos e dá-nos a Tua paz, o perdão dos nossos pecados, no doce nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, voltemos ao texto de Atos, capítulo 27. A partir, então, desse instante, vamos buscar os versículos 30, vamos buscar o versículo 30 em diante. Destes, então, versos do 30 até o versículo 36, onde vamos tentar nos centrar aqui um pouquinho, para tirarmos mais algumas lições deste momento que antecede, de alguma forma, de fato, o acesso desses tripulantes, desses viajantes, desses prisioneiros, na ilha de Malta, que era exatamente onde eles chegaram após o barco ter aqui, de alguma forma, parado no meio, portanto, dessas duas correntes de águas que, então, faziam com que o barco, de alguma maneira, sofresse avaria. E esta situação nós vamos acompanhar na leitura. Ontem, tiramos também lições muito profundas através do texto bíblico, nos despertando para uma compreensão adequada e solene de que, embora seja difícil estarmos num ambiente em que está sendo maltratado, de alguma forma, até mesmo nossa própria vida pode estar em segurança, numa compreensão daqueles que tantas e tantas vezes nos abordam, tomando consciência, achando que Deus perdeu a batalha, frente à situação de morte de pessoas inocentes. Mas precisamos nos lembrar de algumas outras verdades que, nesta manhã, eu quero retomar alguns textos de Ellen White, para que possamos estar conscientes de que Deus tem tudo planejado e o planejamento do Senhor nunca falhou e não é agora que irá falhar. Há também toda uma expectativa de muitos adventistas aí mais presos a esses discursos políticos, em razão da conjuntura do que a Terra está passando, e aí ficam com a vida, às vezes, meio assustada em relação às decisões envolvendo essas reuniões dos líderes das maiores nações do mundo, das 20 maiores nações do mundo, do ponto de vista econômico. Então, ficam fazendo sugestões de coisas que não se afiguram, de alguma maneira, com o texto bíblico e nem com o contexto de profecias que estão por vir. É necessário estar atentos, sim, mas não perdermos nossa esperança naquele que conduz a sua nau, que conduz a sua igreja. Isso nós tentamos apresentar-lhes ontem, e hoje queremos fazê-lo igualmente, mas com uma nova lição para a nossa própria vida. Então, voltemos à Bíblia agora, e em seguida eu vou buscar alguns textos do Espírito de Profecia para ampliar a nossa compreensão deste momento. Por favor, Atos capítulo 27, versículo 30 em diante. Diz assim: procurando os marinheiros fugir do navio, e tendo arriado o bote no mar,
a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podeis salvar-vos. Primeira questão aqui é apropriarmos-nos de alguns termos, que eles, às vezes, soam como que comuns, mas quando se pede uma explicação, nos falta a explicação. Proa, na linguagem náutica, significa, na verdade, a frente do navio. A proa é a frente do navio. E aí, nós estamos, então, aqui nos deparando com uma informação bastante singular. Se os marinheiros que haviam lançado âncoras, e aí, de alguma forma, o barco já estava, de alguma maneira, ali preso, e agora estavam recolhendo estas âncoras, o barco começou, portanto, de alguma forma, a deslocar-se. Mas Paulo se apercebeu de que a intenção deles não era, de fato, cuidar do barco mais. Chegaram a um instante, nesta jornada, que os próprios experts na arte náutica descobrem, Paulo ali se apercebe, persuasão muito, então, forte, e interpretação das circunstâncias igualmente, e isto nós temos de atentar que é dom. Às vezes, as coisas estão ocorrendo ao nosso redor e as pessoas não têm a percepção adequada, porque este não é, eu diria, uma condição comum para todos os seres humanos. O Senhor nos adverte em sua palavra, através exatamente do que Paulo fala sobre o Espírito Santo, que ele dá dons aos homens. E dentre estes está, portanto, o dom da percepção. Paulo se apercebera que a intenção desses homens, desses, então, marinheiros, não era, de fato, ali tirar as âncoras com o objetivo exatamente de cuidar do barco. A intenção deles era pegar, portanto, o bote, o barco salva-vidas, e simplesmente cair, então, no mar. E, deste ponto de vista, eles intentaram e compreendiam que podiam salvarem-se a si mesmos. Uma vez que o barco, portanto, chegou num ponto que estava parado, entenderam que as águas, portanto, mais à frente, seria, na verdade, uma praia que eles, então, ali se salvariam. Só que Paulo se apercebeu, compreendeu que a compostura daqueles ali não era, de fato, uma compostura adequada. E aí Paulo, veja o que acontece, informa ao centurião. Disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. O que fica, portanto, patente é que nem os soldados e nem o centurião se aperceberam que a intenção de, então, soltar o barco salvar-vida ao mar era com o objetivo, portanto, de uma proteção para o próprio barco e que o objetivo, de fato, era cuidar do próprio navio. Todos ali, marinheiros, buscavam, na verdade, escapar. E aí nós temos de atentar. Quem se apercebeu disto? O homem de Deus. Lição nesta manhã, de imediato, é que nós precisamos entender que há em nosso meio homens, mulheres, pessoas com dons que o nosso amigo Espírito Santo lhes deu com o objetivo de que fosse uma bênção para a igreja, uma bênção para você e para mim, que às vezes nós podemos estar tão envolvidos em certas situações e que, como estamos desprovidos deste, então, dom, como estamos desprovidos deste dom, muitos estão desprovidos deste dom, o dom da percepção, Deus, na sua misericórdia, providencia pessoas para nos fazerem melhor entender de que não vale a pena cair fora, porque a situação está difícil. Porque se está difícil dentro da nau, mais difícil vai estar fora dela. E a gente precisa atentar que quem está conduzindo sabe exatamente aonde vai nos colocar. O Senhor nunca negou que a travessia das águas deste mundo que nós nos encontramos
seria, portanto, algo prazeroso, tedioso, eu diria muitas e muitas vezes, fastidioso. Nós temos de nos lembrar, igualmente, de que ele nos advertira que o mundo traria para nós muitas aflições. E quando diz isto, para quem ele se refere? Para os que creem, para os que estão na sua nau, para aqueles que, então, sob a ordem de Jesus, lá em Mateus capítulo 16, entendem que a sua igreja, a igreja de Deus, seria afetada pelas hostes, então, do inimigo. Lembrem-se que as portas do inferno iriam, então, bater contra a igreja, mas não prevaleceriam. Ou seja, a igreja de Deus teria golpes, seria, portanto, afetada. Mas a gente, às vezes, esquece de quem é que está conduzindo esta igreja. E aí vem o grande drama. Está difícil aqui. Quem disse que não está? Para nenhum de nós está sendo fácil. E não será cada dia mais que passa aqui nesta terra, eu e você, vivenciando o que está, portanto, ocorrendo ao nosso redor. Na parte, portanto, ecológica, a Terra sofrendo as condições, então, as usuras humanas. A situação em relação ao aspecto da própria igreja, da compostura de muitos dos nossos irmãos. A igreja perdeu, de alguma maneira, uma compostura mais enérgica, de fidelidade, de vivência com o Deus Todo-Poderoso. A pandemia revelou exatamente para os que têm percepção quem, de fato, é a igreja que sustenta a igreja. Do ponto de vista de comunhão, de suas orações, de sua, então, participação em dízimos e ofertas, isso ficou evidente. Quem, de fato, é a igreja, que é a igreja. Mas é necessário atentar que tudo aquilo que parecia ser um volume, né, poderoso de gente dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, está claro que isso não era, portanto, verdadeiro. Mas quantos tínhamos falado sobre essas questões? Muitos. Muitos que tinham essa percepção já haviam advertido, a igreja não é esta. Esta igreja que está aí, dentro desta casca, que quando tudo está bem, é volume, sai, faz e acontece. Mas a igreja verdadeiramente que sustentou, do ponto de vista de um olhar humano, a própria igreja, com suas orações, reitero, vindo à igreja, mesmo diante dos decretos infames desses líderes políticos, a igreja do Senhor não parou do ponto de vista de comunhão com Deus, parou de acesso ao ambiente, parou de ter acesso a situações de rua, do ponto de vista de fazer suas programações, de fazer, portanto, muitas vezes ajuntamentos, mas a igreja permaneceu firme em oração, em comunhão, então, leitura da palavra de Deus. E isto, para mim, é uma evidência, no contexto, portanto, aqui paralelo, de que alguns têm certos pretextos, mas quem tem percepção sabe quem, de fato, está em comunhão com o Senhor e quem não está, do ponto de vista daquilo que se pode revelar. Porque a gente não pode julgar aqueles que nós não temos acesso, se realmente estão em comunhão com o Senhor, mas o Senhor sabe. Mas os frutos dessas pessoas revelam para nós se estão em intimidade ou não com o Senhor. E no caso aqui em particular, Paulo deixou claro para os líderes que não tinham percepção. Quais eram eles? Os soldados e o centurião. Não haviam se apercebido qual era a real intenção, então, desses marinheiros aqui. Você entende o recado? Assim tem sido com muitos de nós, que achamos que, às vezes, o tapinha nas costas, que a palavra de ânimo que alguém nos dá, isso significa realmente que aquela pessoa, de alguma maneira, está em um estreito relacionamento conosco e assim com o Senhor. Muitas vezes, o tapa nas costas, a tentativa de nos elevar o ânimo, é para nos, então, simplesmente tornar marionetes nas mãos de muitos. Então, você tem de apelar a Deus para que te dê a graça de te aperceberes do que está acontecendo. E se isto não ocorre, Deus providencia sempre resposta. Numa música, numa pregação,
no conselho de uma própria pessoa que, de alguma maneira, vai estar em contato contigo para te fazer enxergar, tudo isto, o Senhor, portanto, trabalha com a sua igreja. Então, neste ponto, para poderem se salvar, qual era a situação? Precisavam permanecer no barco. Não perca de vista isto. E quando se diz aqui, né, que eles estavam para largar âncoras da proa, proa ali significa, na verdade, a frente do barco. Então, eles se reuniram ali na frente do barco para realizar esta atividade. E Paulo se aperceberam qual era a real intenção deles. Eles tinham a intenção de fugirem. E aí, agora, aonde estava a salvação? No barco, que embora cheio de avarias, de dificuldades, o Senhor havia dito, através do seu anjo para Paulo, que ninguém ali iria perecer. Você acha que foi fácil para Noé? Você acha que foi fácil para a sua família? Ouvir o grito dos que estavam lá fora, os horrores, e na compostura de que nós temos de atentar que é assim que terminará a história desta igreja? Você acha que será fácil para os que estarão vivos antes de Jesus voltar a esta terra, quando de fato a grande luta começar? A sacudidura final? Você sabe o que significará todos contra apenas um? Porque a igreja não vai estar reunida num canto. Eu estou terminando o material que estou preparando para ser apresentado, já tenho a data lá. Vou apresentar essa programação no dia 26 deste mês na igreja sede, no sábado à tarde. Estou apenas mandando preparar um cartaz para que possa soltar nas redes sociais. Você entenderá que, de alguma maneira, nenhum de nós que estamos aqui vamos estar coletivamente reunidos. Há textos de Ellen White muito sérios sobre esses aspectos, de que todos terão de enfrentar sua própria situação solitário, sozinho. E é necessário que nós atentemos que aqui, em particular, fazendo o paralelo com o que foi com o período, então, antediluviano e a cena do próprio dilúvio, com o que está acontecendo aqui, o que vai acontecer com a igreja, tudo é muito paralelo, está em comunhão. Dentro daquele barquinho onde estava Noé e a sua família, não era o lugar, do ponto de vista, então, feliz, adequado, de paz. Não era isto. Havia, na verdade, toda uma situação de horror, de chuva, de tempestade, de noites escuras, a luz dentro daquele barco muito, portanto, precária, e temos de entender que era ali onde Deus havia preparado o lugar para defender aqueles que criam nele. É aqui, neste barco cheio de avaria, que Deus havia preparado a vida destas, então, 276 pessoas, sobre a liderança de quem Deus, então, o inspirou para levar estas pessoas a estarem salvas. Não é diferente com a Igreja de Deus diante do que está passando. Nesta conjuntura política, nessa conjuntura de doença, nós temos de atentar que é dentro da nau que nós temos de permanecer se quisermos que a salvação se efetive em nossa vida. Então, por favor, levante mais o seu olhar, não para o nível do horizonte, mas então para o alto, para ver que a mão do poder de Deus sobre esta igreja, para que ela possa avançar. Quantas e quantas crises essa igreja tem passado, do ponto de vista de sua moral, em sua ética, financeiramente, roubos, gente que se apropria daquilo, portanto, que pertence à igreja, que enriquece com as questões, então, dos recursos desta igreja. A situação é precaríssima. Do ponto de vista, quando você olha para todas essas dificuldades, o ministério, como está afetado, a compostura pastoral, a vida de líderes, de ancião, a gente olha para toda essa situação e diz, Senhor, tende misericórdia. Nós não podemos imaginar que a tua igreja chegou a um nível deste. Mas chegou. Mas o Senhor está com a sua mão estendida sobre a menina dos seus olhos, que é a sua igreja. E ele vai fazer
como está fazendo a obra de chacoalhamento, de joeiramento, e somente o grão estará pronto para exatamente ser colhido para o celeiro do Senhor. E isto só ocorre no barco. Então, nós temos ainda de fazer um outro paralelo. Exterior a este barco, há muita gente que precisa da postura, do auxílio daqueles que no barco permanecem fiel ao Senhor. O mundo lá fora ainda não está na avalanche. A igreja está passando pela avalanche. Você tem de entender que, profeticamente, o juízo começa pelo povo de Deus. Portanto, a igreja está passando por uma cena de julgamento, de juízo investigativo. E nós temos de atentar que o mundo lá fora ainda não chegou. E quando isto vir, de fato, acontecer, aí nós temos de atentar que o Senhor precisa de uma igreja que esteja pronta para fazer o último apelo lá fora. Aí sim, amigos, nós podemos fazer a seguinte exposição, que passou o verão, terminou a cega, e somente aqueles que permaneceram de fato ao lado do Senhor poderão estar salvos. Então, por favor, atentem para esta questão aqui. Continuando a leitura, versículo, portanto, 32, então os soldados, observem, cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Por que fizeram isto? Porque houve alguém que deu orientação, do ponto de vista de fazê-los entender o que estava acontecendo na compostura desses marinheiros. Sabe, em muitas e muitas vezes, a postura aqui em paralelo para a experiência de nossa fé seria: o que é que às vezes a gente está achando que será a nossa salvação? Se o Senhor não cortar, aquilo que nos atrai no mundo lá fora, nós podemos seguir a viagem e não mais voltar. E há muitas pessoas que, achando que está difícil, que os comentários negativos dentro da igreja, o relacionamento entre irmãos, que muitas vezes não é real, não é fiel, não é honesto, eles dizem: não, aqui é uma fofocaiada, muita gente de narizinho empinado, ninguém conversa com ninguém, lá fora pelo menos eu tenho meus amigos. Cuidado, que o mundo atrativo, no bote, se você não atentar, se você não se permitir que o Senhor corte o botezinho que vai tentar te levar para fora, portanto, do ambiente que parece que está sem ordem, que parece estar sossobrado, que parece estar, de alguma maneira, sem direção, e o mundo atrativo, ao qual, portanto, você encontrou escape, e se você entrar nesse bote, você tem de entender que o Senhor não vai poder te auxiliar quando você o nega, quando você o abandona. Amigos, irmãos, alguns historiadores fazem sempre um paralelo em relação às naus da época aí, século XIII, século XIV, com a seguinte frase. Essa frase não é minha, é de um historiador cristão chamado Will Durant, onde ele diz que são os covardes, à semelhança dos ratos, que quando a nau está afundando, são os primeiros a pularem fora. Mas os ratos, à semelhança dos covardes, não têm consciência que nas águas lá fora do barco, eles podem exatamente antecipar a sua própria destruição. E é assim aqui. Muitas e muitas vezes achamos que fora do barco está melhor, porque a gente já conhece, né, o mundo de onde a gente veio. Mas o Senhor está te dizendo nesta manhã: permaneça, porque as águas lá fora podem te consumir. Aqui, é verdade que está sendo difícil dormir, que está sendo difícil comer. Aqui, no barco, é verdade que a noite tem sido, portanto, muito intensa e a gente se assusta. Chega um momento que, à semelhança de Lucas, a gente pode dizer: foi-se de nós a esperança de salvamento. Mas sempre existirá fonte de luz na vida de pessoas que são verdadeiramente íntimas dos céus, para nos ajudarem a dizer: permaneçamos, porque aqui podemos encontrar solução. Não é que a gente encontra a solução,
Deus tem a solução. Não somos nós que fabricamos a escape, não somos nós que, com nossa expertise, podemos encontrar um amparo. Deus vai conduzindo e preparando para que, no meio dessas avarias, nossa fé seja desenvolvida. O covarde, no momento que a situação ocorre, ele cai fora. No momento que a avaria aparece, ele quer cair fora, achando que a forma que ele encontra de escape é melhor do que ali. Mas é exatamente o que a gente chama de um ledo engano, porque ele se apercebe que, por mais que tente fazer para escapar, mais exatamente a destruição vai estar próxima dele. Meu querido amigo e irmão, enquanto amanhecia, Paulo, portanto, rogou que todos se alimentassem, fez, portanto, ali uma oração, e após exatamente esta oração, ele mesmo passou, então, a distribuir pão para aqueles que lá estavam. Vejam, portanto, aí os versículos 34 e 35, eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disso depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá, e agora vejam, nem mesmo um fio de cabelo. Paulo agora, mais uma vez, retoma, né, o que Deus havia prometido. Comamos. E aí, como é que ele faz? Que cena, mano. Que cena. No meio de toda esta avaria, de toda esta tempestade de problemas, de dificuldades reais, ali levanta-se o Filho de Deus, o Paulo, tendo dito isto, tomou um pão, deu graças a Deus, na presença de todos. Ali um nível de atrair naquele ato dele, que aquele ambiente, os céus estavam presentes. A mão de Deus estava sobre aquele lugar, sobre aquele, então, ambiente onde Deus ainda conservava a vida de todos estes. O nome do Senhor estava sendo honrado ali, porque homem como Paulo, assim como há ainda muitos e muitos dentro da igreja do Senhor, que permanecem fiel, é a compostura desse tipo de gente que nos alimenta, que nos inspira, que nos faz, então, entender que, certamente, por serem fiéis, eles podem contagiar os que não são a terem e a desenvolverem fé. Neste ponto, depois de o partir, começou a comer. O próprio Paulo faz exatamente aquilo que na Santa Ceia nós precisamos entender. O pão aqui era, de fato, alimento comum, mas tem um dado, eu diria, profundo neste ato. Ele abençoa, parte o pão, começa a comer, e os outros igualmente. Nós não podemos inverter a ordem. Nós não temos de primeiro, portanto, partir o pão. A gente primeiro ora e depois parte. Revelando exatamente um ato de respeito, que o que nós temos de primeiro tocar naquilo que é solene, antes temos de estar preparados em via de nossas orações. Aprendamos, portanto, esse tipo de compostura aqui. E, de repente, portanto, agora, versículo 36, olha só. Veja como as cenas se modificam. E eu digo sempre nessas leituras que eu faço de Bíblia aqui nesse lugarzinho, às vezes solitário, aqui tantas e tantas horas, e como lágrimas descem dos meus olhos e como eu me alegro, né, com frases que me dizem assim: ei, Cícero, bom ânimo. Ei, tá difícil? Escuta uma coisa, você não está sozinho. A gente que continua intercedendo por você, e a minha igreja, Cícero, embora você esteja vendo todas essas dificuldades, e elas são reais, eu preciso que você continue despertando o meu povo, orientando o meu povo, para que eles compreendam que eu não perdi a batalha. Leve ânimo para o povo, com a minha palavra, e veja o que acontece. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. O ato de um salvo contagia os incrédulos. Você entendeu isso daqui? Isto é a pedagogia de Deus. Ele te usa para ser uma bênção na vida de outras pessoas. Ele te quer, mesmo dentro de um barco que parece que não tem mais solução. Você olha para todos os lados, tempestade, noite escura, ribombada de trovão, corta, então, a luz ali do relâmpago, fazendo enxergar aquela vastidão de águas. E você, então, treme.
Que cena! E aí você se pergunta, meu Deus, chegou o meu fim? Em alguns momentos, amigos, a gente diz sim, chegou o meu fim, Senhor, não tenho mais o que fazer. Mas o Senhor providencia, em meio, portanto, a essas tempestades de tua vida, sempre escape, porque Ele te ama, porque Ele te quer. E diante dessas questões, muitos dizem assim, não, mas eu perdi meu pai, eu perdi minha mãe, eu estou tão verdadeiramente tocado, tão verdadeiramente envolvido em uma situação de dor e de pânico, que eu não confio mais que o Senhor, então, realmente tenha misericórdia de mim. Amigos, irmãos, o Senhor não só tem misericórdia, Ele providencia que você reanime a sua fé, que você reestruture a sua confiança. E você deve se lembrar que é assim que o Senhor usa, que o Senhor age. Em Testemunhas for the Church, o volume 1, página 426 e 429, Ellen White diz assim, nunca deve uma pessoa só encontrar-se com essa gente, mas diversos devem estar juntos. E enquanto um fala, os demais devem estar orando pela presença do Espírito de Deus. E veja, a que ela se refere aqui? E quando nós estamos diante de situações que as pessoas são muito negativas, que elas não estão, portanto, com compostura de uma situação de que há escape, de que Deus está ali presente, no caso de Paulo, ele não estava sozinho. Você se lembra que Deus permitiu que Lucas e Aristarco acompanhassem, então, a Paulo. O que eu estou dizendo, amigo, quando você vai se deparar com gente que é muito negativa, leve mais alguém com você de fé para que estas pessoas também não te desestimulem. Porque enquanto você está ali ministrando em favor destes, os que estão do teu lado estão em comunhão com os céus. Aprendamos a entender que o que faz esta igreja vencer não é a sua expertise, não são os planos humanos, tem a ver com o poder da oração. O que recobrou ânimo daqueles homens? A compostura de Paulo. Você entendeu o recado? Oração e um ato, portanto, de submissão a entender que o pão material, ele nos sustenta em certo nível, mas a gente tem de comer, mesmo diante das avarias, com alegria. A alegria no Senhor, de que o pão que vem à tua mesa e à minha, este, de fato, só chega por causa da bênção do Senhor. Que Deus te faça lembrar que no meio das dificuldades, Ele não perdeu o poder para te abençoar. E no meio das dificuldades, seja uma bênção para aqueles que não enxergam que é neste ambiente chamado Igreja Adventista do Sétimo Dia que as maiores manifestações do poder de Deus vão se revelar. Permaneça, meu irmão, é o meu apelo a você. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, obrigado porque a nossa nau não está sem um capitão, sem um timoneiro. Obrigado porque nunca abandonaste para que ela ficasse à deriva nessas águas tempestuosas. Sempre providencia a solução. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de continuarmos aqui, firmes, esperando que as maravilhas de tuas mãos se realizem. Abençoai a esta igreja que aqui virtualmente se reúne a cada manhã. Dê aos teus filhos, Senhor, confiança, certeza de que em ti podemos, de fato, encontrar, e somente em ti, a solução para as nossas dificuldades. Estenda mais uma vez a tua mão sobre a tua igreja, purifique-a, para que possamos, de fato, chegar ao final com a alegria de que nenhuma alma se perdeu. Em o nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos, que o Senhor vos abençoe.